Olá pessoalzinho do sétimo ano, espero que todos estejam bem. Ok, tô mexendo aqui na câmera para ficar melhor posicionado para vocês. Vamos lá, como eu tinha mencionado no vídeo anterior, que eu estaria gravando vídeos curtos explicativos para auxiliar na desenvoltura das atividades. Esse vídeo é voltado para fazer a atividade 13, tá? Da semana 13 da plataforma do Cidadão PG. E ele vai falar sobre o começo da administração do Reino de Portugal aqui, até então na sua colônia, que depois recebeu o nome Brasil. E você não sei se lembra ou não sabe, se sabe eu vou reforçar, o Brasil recebe esse nome pela grande quantidade da árvore chamada pau-brasil, que dela era extraída a tinta para tingimento das roupas, dos tecidos que eram fabricados as roupas. E o que acontece? Os portugueses vieram aqui, falaram para os europeus, existe terra lá do outro lado no Atlântico Sul, muito boa, com bastante mineral, bastante verde, existe o pau-brasil, só que eles não estavam interessados em administrar e cuidar daqui de uma forma, vir fixar residência no país. Eles não estavam preocupados em fixar residência na nova terra descoberta. Só que acontece um fato meio que inusitado, e isso força que Portugal tome providência. O que foi? O Brasil foi tido e falado, existem coisas boas do outro lado do Atlântico Sul. E outros países da Europa se interessaram. E um dos países interessados, dos povos interessados, foram os franceses, que quiseram vir para cá. E o que eles iam fazer? Chegavam via navio, então eles se aportavam ao litoral brasileiro. E o rei Dom João, para não perder espaço e para inibir a concorrência e até mesmo expulsar os franceses daqui, o que ele acaba criando? Ele acaba criando que as pessoas viessem para cá, o Brasil, com medo dos portugueses virem tomar conta da nova terra descoberta. Então ele cria um sistema que já existia na verdade nas colônias que já tinham sido feitas por Portugal nas suas ilhas que eles colonizaram, logicamente, que é a capitania hereditária. O que vem a ser a capitania hereditária? Portugal doaria terras sem custo zero, custo baixo, custo zero, ou não é custo baixo, custo nenhum, para pessoas interessadas que já tinham aporte financeiro, ou seja, tinham dinheiro, e essas pessoas teriam a função de administrar, cuidar da terra, logicamente delas herdadas pelo Reino de Portugal, e cuidar da terra também do Reino de Portugal, aqui na colônia, no caso no Brasil. E aí esse nome se dá capitania hereditária. Foram doadas essas terras. Se você perceber no mapa aí que tem na folha da atividade, são terras ligadas que cortam o litoral brasileiro praticamente todo, né? E aí o que vem acontecer? Essas pessoas que herdaram essa terra geralmente eram capitães do exército ou pessoas com renome em Portugal, ganharam a terra sem fazer basicamente nada, teriam que, depois de impostos dessa terra ganha, administrar, fazer que ela viesse a crescer economicamente, se tornar atrativa economicamente, para que mais pessoas de Portugal viessem querer vir aqui no Brasil trabalhar em prol a colônia, ou seja, ter a sua vida, mas pagar tributos a Portugal. E isso foi feito. E dentro dessas coisas acontecendo, a economia aqui ia ser administrada, a terra ia ser cuidada, e esse capitão, ou essa pessoa também que recebeu o título de donatário, aquele que recebeu os donativos de terra daqui, ou seja, do Brasil, ele teria que cuidar dessas terras dele, logicamente, e também das terras que eram de Portugal aqui no Brasil. Interessante que você vai ver, essas pessoas foram 15 donatários, foram 15 pessoas que de início receberam essas terras, que teriam essa função de cuidar da mesma. Por que isso aconteceu? Já mencionei no começo, vou repetir agora. Aconteceu por medo
de Portugal perder essa terra, principalmente para os franceses que estavam interessados nos que aqui havia de bom, principalmente nos minérios e no pau-brasil. Então, para não perder, para afastar, para inibir a entrada de franceses aqui no Brasil, Dom João ele se utiliza desse mecanismo, porque ele já existia, da capitania hereditária, que é a doação de terras para pessoas que quisessem vir aqui no Brasil administrar, ia cuidar das terras de Portugal, e com isso ganhou, sem esforço nenhum, terras para ele administrar da forma que ele quisesse, e que essas terras se tornassem produtivas de forma econômica, e também, de alguma maneira, viesse ser um atrativo de pessoas que estavam em dificuldade em Portugal, viesse para cá para o Brasil tentar a sorte. E com isso, o que acontece também? Em 1549, o rei de Portugal decide mandar alguém para gerir, ser uma forma de presidente, fosse nos dias atuais. Presidente do Brasil naquela época, mas com outro nome, seria o governador moderador, e ele veio com o título de vice-rei, ou seja, ele estava abaixo somente do rei. Ele mandava e desmandava, ele fazia, acontecia, só não tinha mais poderes que o rei aqui na colônia. Aqui na colônia, a pessoa mais poderosa que ela fosse era o rei, se viesse aqui. Caso contrário, ele faria todas as coisas que lhe desse na telha. E aí ele veio com poder absoluto, que também conhecido como poder absolutista. O que é isso? Ele tinha o poder de criar a lei, julgar em cima da lei e executar a lei. Ou seja, ele fazia a lei, qual a pessoa ia ser julgada, ele fazia o julgamento e ele prendia. Tá? O que ele mandasse fazer era a lei. Ele criava, julgava e executava. Estava acima de qualquer outro poder. Ele era a carta magna, ou seja, ele que dava as cartas, ele que mandava e desmandava. Tudo bem? Basicamente é isso. Ou seja, qual foi a motivação das capitanias hereditárias? Foi uma maneira encontrada por Portugal para inibir o avanço de franceses aqui no litoral brasileiro, para que esses não viessem a tomar conta e Portugal viesse a se indispor ou tivesse que lutar para com isso. Então criou um mecanismo para que portugueses viessem morar no Brasil e desenvolver essa área de forma produtiva economicamente falando. O mecanismo foi encontrado foi a capitania hereditária, que é a doação de terra, e no caso a coroa doou para 15 pessoas, para 15 homens abnegados, interessados em ocupar a região e desenvolvê-la. E para administrar essa questão, mandou Tomé de Souza, em 1549, para gerir essa questão de forma política. Estaria acima de todas as pessoas, com carta branca para criar lei, julgar em cima da sua lei criada e executar a lei, ou seja, julgava e mandava prender ou soltar. Ok, turminha? Então, basicamente é isso. Vou mencionar rapidinho agora sobre a atividade que vocês vão fazer. Tudo bem? Então, a primeira questão é qual foi a motivação de Portugal em vir ocupar a região descoberta, a colônia. Então, motivação, já mencionei, tem a ver com a questão dos franceses querendo vir para cá também e explorar o litoral brasileiro. Então, João, o rei de Portugal, com medo dessa expansão, dessa introdução de franceses aqui, cria um mecanismo chamado capitania hereditária, que é a forma de que salvaguardar, cuidar da terra descoberta. Ok? É um sistema onde ia se acontecer a desenvoltura, ou seja, o desenvolvimento da região e em prol a coroa portuguesa nas mãos de portugueses ou sobre a supervisão do Reino de Portugal. Tudo bem? E a terceira questão tem a ver com o que vai acontecer
Retomando, falando sobre a terceira questão. Retomando, deu um probleminha aqui na gravação do vídeo, mas já resolvi. A decisão de ter um governador geral aqui em terras brasileiras, que até então era colônia de Portugal, era para esse governador geral estar supervisionando e impulsionando a colonização, ou seja, pessoas de Portugal vindo ao Brasil para querer fixar residência, trabalhar para se desenvolver e também para pagar impostos para a coroa. Então, esse governador geral, o primeiro foi Tomé de Souza, que tinha poder absoluto, ele também dava uma forma de incentivo para que as pessoas viessem aqui e a colônia começasse a andar para frente. Ok? Tem as perguntas para vocês responderem. Qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus permitir.